Leitura das páginas 68 e 69 do livro interdisciplinar. O que podemos observar nesse planisfério? Ele tem os continentes, ele tem os mares. Agora ele tem uma coisa feita nele que não existe. Que são o quê? Essas linhas no sentido vertical e no horizontal, formando um quadriculado. Se essas linhas não existem, elas são chamadas de linhas imaginárias, certo? E é sobre essas linhas imaginárias que nós vamos ler o texto seguinte. As linhas imaginárias da Terra. Localizar determinado ponto no planeta nem sempre foi uma tarefa fácil, pois a superfície terrestre é muito extensa. Por isso, os seres humanos criaram as linhas imaginárias da Terra, que são linhas traçadas apenas nos mapas e que nos auxiliam a localizar pontos específicos do planeta. As linhas horizontais recebem o nome de paralelos. Elas contornam a Terra de leste a oeste. O principal paralelo é a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Observe o mapa a seguir. O planeta Terra é uma esfera, não é isso? O sólido geométrico que chamamos esfera. E por que é que se chamam hemisfério? Hemi é um prefixo que quer dizer a metade. Hemisfério é a metade da esfera. Então, é como se você tivesse uma bola e cortasse ela ao meio. A parte de cima se chama hemisfério norte e a parte de baixo se chama hemisfério sul. Além da linha do Equador, outros paralelos recebem nomes específicos, como o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. 1. Responda às perguntas a seguir sobre os hemisférios norte e sul. Em qual hemisfério se localiza a maior parte do Brasil? A linha do Equador, vocês estão vendo aí, é bem no centro. Essa linha horizontal, porque nesse mapa aqui nós só temos as linhas horizontais. Então, o Brasil, a maior parte do Brasil, quase totalmente, se localiza no hemisfério sul. Letra B. Em qual hemisfério se localiza a Europa? No hemisfério norte. Como a gente está vendo esse mapa assim, é lá em cima, na parte de cima se localiza a Europa, que a parte de cima é o hemisfério norte. 2. Observe o mapa novamente e retorne o mapa da página anterior. Quais continentes se localizam apenas no hemisfério sul? Antártida e Oceania. Eles estão totalmente no hemisfério sul. Existem também linhas verticais que contornam a Terra, de norte a sul, chamadas meridianos. O principal meridiano da Terra é o de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério ocidental, que é o lado oeste, e o hemisfério oriental, que é o lado leste. Observe o mapa a seguir. Quando a gente foi trabalhar os paralelos, a gente cortou uma bola ao meio, que ficou a parte de cima e a de baixo. Agora,
a gente corta uma bola em outro sentido, na vertical, que fica um lado direito e um lado esquerdo, certo? Quando traçamos os paralelos e os meridianos no mesmo globo, o mapa, eles se cruzam. Esses pontos de cruzamento determinam a localização exata dos lugares da superfície terrestre. Eles formam uma malha quadriculada. Questão 3. O Brasil está localizado no hemisfério ocidental ou no oriental? No ocidental, porque do Greenwich para a esquerda se chama ocidente, lembrem. E do Greenwich para a direita se chama oriente. 4. Observe o mapa novamente e retome o mapa da página 67. Qual é o continente que se localiza só no hemisfério ocidental? Só do lado esquerdo? Ela totalmente, qual é o continente? A América. 5. E quais continentes estão localizados apenas no hemisfério oriental? Ásia e Oceania. Então, os asiáticos são o quê? Orientais, que são chamados também, não é isso? Principalmente os asiáticos. E quem são os asiáticos? São aqueles países da Ásia, que são quem? Japão, Coreia, não é isso? 6. Observe o mapa dessa página e retorne às páginas 67 e 68. Qual é o único continente que possui terra nos 4 hemisférios? Qual é o continente? Vejam bem no mapa. Qual é o continente que está nos 4 hemisférios? Tia, são 4 hemisférios? São. Se você corta cruzando, fazendo assim corta no meio na vertical e no meio na horizontal, fica 4 pedaços, né? Como você cortar uma laranja. Então, esses 4 pedaços são o quê? Hemisfério norte, hemisfério sul, ocidental e oriental. Então, o único país que é espalhado nesses 4 hemisférios o único país não, o único continente é a África.